Nesse exemplo agora, eu vou fazer uma calculadora. E eu fiz aqui um algoritmo que eu gostaria que vocês praticassem. Okay? Então, dê uma pausa no vídeo ao ler o algoritmo para vocês tentarem fazer esse programa que está no algoritmo e depois vocês comparam com o que eu vou fazer, se está parecido ou se o de vocês funcionou, é o que está valendo. Necessariamente não precisa ser igual ao meu. Então, o algoritmo é esse, algoritmo de calculadora para soma e subtração. Apenas duas operações baseado nos exemplos anteriores. Só que antes nós fizemos um programa Ruby para fazer soma e outro programa para fazer subtração. O que eu gostaria é que vocês fizessem tudo num programa só. Então, o programa vai fazer o quê? Ele vai iniciar e vai perguntar ao usuário qual a operação desejada, soma ou subtração. E aí vocês vão pegar a opção do usuário. Depois disso, perguntar para o usuário o valor do número 1, depois perguntar o valor do número 2. E aí vem a inteligência do programa. Se a opção escolhida, se a operação escolhida é a soma, então realizar a soma do número 1 com o número 2. Se a operação escolhida é a subtração, realizar a subtração do número 1 pelo número 2. E apresentar o resultado. Fim. Só isso, bem simples. Ok? Vou deixar isso aqui e vou começar a aula de hoje. Bom, o que eu vou fazer é uma calculadora mais completa, com 5 operações. Então, vou abrir o Notepad, calculadora.rb. E vou começar aqui, bem parecido com o algoritmo. Então, a primeira coisa, eu vou colocar um puts para avisar o usuário sobre o que é esse programa. Então, calculadora de 5 operações. Vou pular uma linha e vou perguntar para o usuário qual operação que ele quer. Nesse caso, como é que eu vou perguntar para o usuário? Eu vou fazer um menuzinho parecido daqueles menus que aparecem de opções quando você recebe uma pesquisa por SMS, ou quando você faz uma ligação e cai no atendimento automático, ele diz lá, digite 1 para falar com a administração, digite 2 para falar com o financeiro, e assim por diante. Então, esse é um menu de opções. Então, vamos lá. Vou falar para o usuário, escolha sua opção. E aí, vou colocar aqui, ó, puts, primeira opção, 1 para soma, puts, 2 para subtração, puts, 3 para multiplicação, puts, 4 para divisão, puts, 5 para potenciação. Ok, então o menu foi apresentado para o usuário, agora o usuário precisa digitar a opção. Então a gente sabe que para que o programa aguarde o usuário digitar uma opção e o programa possa guardar a opção digitada, a gente vai usar o gets. Beleza, já guardei a opção digitada. Agora eu vou pedir para o usuário entrar 2 números, porque todas essas operações aqui precisam de pelo menos 2 números para serem efetuadas. Então, vamos lá. Puts, entre com o primeiro número. E aí, N1 igual gets. Puts, entre com o segundo número. E aí, N2 igual gets. Beleza, então até aqui eu apresentei o menu para o usuário. Né? Isso que eu estou comentando com vocês, eu já estou simulando na minha cabeça, né, o que é que está acontecendo na tela do computador. Então eu já estou simulando de um lado o que é que o computador está mostrando para o usuário e o que é que o usuário está digitando
né? E seguindo a sequência de cima para baixo e vendo o que eu vou precisando realizar e quais comandos eu vou precisar executar para que o programa continue trabalhando de acordo com o que eu desejo. Então, eu já peguei a opção, já peguei os números, e agora falta realizar as operações. Então, vou começar. Vamos supor que ele tenha digitado 1. Então, aqui eu vou ter que testar se a opção for 1. Como é que eu faço esse teste, né, de uma variável? Eu vou colocar assim, ó, se a opção, como é do tipo string, eu vou transformar em inteiro. Se ela for igual a 1, eu vou colocar um end aqui do if, e vou fazer o quê? O resultado que eu quero é N1 mais N2. Bem simples. Então, isso aqui eu vou colocar um comentário até aqui. Essa aqui é a soma. É o if da soma. Outro if. If, se a opção for igual a 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a subtração. Eu vou colocar o end aqui do if e vou colocar aqui, ó, resultado igual N1 menos N2. Se a opção for igual a 3, que vai ser a multiplicação, eu vou colocar o end e resultado é igual a N1 vezes N2. Agora o if, se a opção for igual a 4, eu vou fazer a divisão. Lembrando que na divisão eu tenho que tratar o erro de divisão por zero. Eu vou colocar o end aqui, colocar resultado igual N1 dividido por N2. E agora o último, if, opção, ponto, i igual a 5, a potenciação. Eu coloco o end do if e resultado igual N1, potenciação a gente faz assim. N2. Aí, depois que eu já fiz todo o cálculo conforme a opção desejada, basta eu imprimir o resultado. Resultado mais resultado ponto US. Beleza. Então aqui, claro que vai dar alguns erros, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é que dê erros e eu vou explicando para vocês quais são as correções que eu vou fazendo. Então vou salvar e vou executar. Vamos ver qual o primeiro erro que vai dar e vamos tentar ver o porquê. Ruby calculadora. Até aqui tranquilo. Então, calculadora de 5 operações, escolha a sua opção. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Vou escolher soma. Vamos testar se pelo menos até aqui o programa vai funcionar. Ó, ótimo, funciona o primeiro número, já está nessa linha aqui, certo? Então, vou deixar o primeiro número, 10. Aí, ó, já imprimiu a mensagem, já passou por isso aqui, está aqui, ó, aguardando o segundo número. Vou colocar 20 e vou dar um Enter. Olha só, um erro. Que erro foi esse? Então, ó, erro na linha 20. Ele está dizendo que existe um método não definido, né? Alguma coisa por ali. To i igual. O que acontece? Vamos ver primeiro qual é a linha 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o erro aqui, ó, às vezes não é tão simples de visualizar, mas o erro é o seguinte: quando eu tenho um sinal de igual aqui, ó, eu estou fazendo uma atribuição, mas o que eu quero fazer é uma comparação. Então, comparações, eu uso dois sinais de igual sempre que eu quiser fazer uma comparação. Senão, ele está achando que eu estou querendo atribuir o número 1 a isso aqui, ó. Por isso que deu esse erro. Aqui, ó.
Então, isso ele não conhece. Então, corrigindo isso aqui, já corrigi já em todos. Okay? Vou salvar. E vamos executar de novo. Vamos ver se vai dar mais algum erro. Então, Ruby calculadora. Eu quero fazer a soma entre com 10, entre com 20. Resultado 10, 20. Ixi, não somou e mostrou os dois resultados. Por quê? Isso aqui a gente já viu. O detalhe é o seguinte, ó, aqui na soma, N1 mais N2. O N1 eu digitei 10. O N2 eu digitei 20. Só que ele não somou, ele concatenou as informações. Ele fez 1, 0 mais 2, 0. Por quê? Quando eu digito uma informação com get s, ela vem como string. E quando eu ponho uma string mais a outra, ele junta as duas strings. Ele não soma. Então, o que eu preciso fazer aqui? O que faltou aqui foi transformar a string em número aqui e transformar também a string em número aqui. Para que ele faça a operação como sendo números. Então, vamos testar. Vou salvar. Salvei. E agora vamos testar. Testar a soma. Então, 10, 20. Resultado, 30. Beleza. Soma está resolvido. Então, se esse problema deu na soma, consequentemente vai dar nos outros também. Então, eu tenho que colocar esse trecho de código em todos os pontos, onde eu vou efetuar o cálculo, onde eu quero efetuar o cálculo como números. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou salvar, apagar a tela. Vou testar agora a outra operação. Testar todas. Subtração. Então, 4 menos 2, 2, certo? Agora eu vou fazer a divisão, sem ser por zero. Vou dividir 10 dividido por 5, resultado 2, deu certo. Divisão, multiplicação, potenciação, 5. Então, 2 elevado à terceira tem que dar 8, certo? Então, tudo funcionando. A única coisa que faltou agora foi testar, né, a divisão por zero. Por quê? Porque se eu fizer aqui, colocar divisão, 4, e colocar um número qualquer e dividir por zero, a gente sabe que dá esse resultado aqui, ó. Em Ruby dá esse resultado. Em outras linguagens vai dar uma mensagem de erro. Então, é bom a gente tratar isso. Então, o que acontece? Observem aqui como eu vou fazer isso. Todas as operações, com exceção da divisão, eles vão aceitar o N2 com zero. Então, eu só devo tratar o N2 com zero se, no caso, for a divisão. Então, o que acontece? Antes de fazer o cálculo, aqui, ó, dentro deste if, eu vou colocar um outro if. Ó, if N2, né, para inteiro, número. Se o N2 for igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma mensagem. Se o N2 for igual a zero, eu vou pôr uma mensagem. Divisão por zero não é permitido. Pronto. Vamos ver aqui o que acontece. Então, olha só. Se eu digitar a opção divisão, ele vai perguntar, a opção é divisão? É. Se for divisão, então ele vai passar para a linha de baixo, dentro do if. Só que aqui ele encontra um outro if. Então, ele vai perguntar, o N2 é igual a zero? Caso seja zero, ele vem e entra dentro deste if. Se for um número diferente de zero, ele não faz isso e pula para debaixo do end, ele dá sequência.
Então, aqui eu vejo que eu tenho um if, um end. Esse end é desse if. O end é sempre do if mais próximo. O end, o if mais próximo, vai ser esse. Então, este pertence a esse if, consequentemente, este vai pertencer a este if. Então, aqui, o que a gente chama tem um if aninhado, ou seja, um if dentro do outro. E cada um tem a sua sequência de comandos. Dentro do primeiro if, a sequência de comandos é tudo isso aqui, ó. E dentro do segundo if, a sequência de comandos, ou bloco de comandos, é só essa linha aqui. Vamos ver o que acontece se eu deixar o programa desse jeito. Vamos lá. Calculadora, divisão, vou dividir 4 por 0. Ele faz o quê? Ó? Divisão por 0 não é permitido, mas mesmo assim, ó, ele imprimiu o resultado. Eu não quero imprimir resultado, né, se a divisão for, se o número 2 for 0. Então, existem várias formas de resolver esse problema. Né? Eu vou dar aqui duas soluções. Primeiro, eu posso colocar no if aqui também. Ó. Então, nesse caso... posso colocar um if aqui. E fazer uma coisa mais elaborada. Olha só o que eu vou fazer. Eu posso colocar um if aqui, ó. E dizer o seguinte, se a opção for... não. Aqui vai ficar um pouco mais complexo, eu vou deixar isso para uma outra aula. Eu vou querer resolver aqui mesmo. Eu vou usar um comando no Ruby que é para ele interromper a execução do programa num determinado ponto. Então, quando eu ponho esse comando aqui, ó, exit, significa que o programa vem executando. Aqui. Se por acaso ele encontra o exit, ele já interrompe a execução do programa aqui e não executa daqui para baixo. Ele simplesmente ignora, que é o que eu estou querendo. Ou seja, quando acontecer do N2 ser igual a 0, eu quero imprimir essa mensagem e não quero fazer mais nada. Não quero executar, não quero imprimir resultado nenhum. Então, eu vou colocar aqui o exit dentro desse if. Então, para que esses dois comandos sejam executados, aqui vai ter que dar verdadeiro. Senão, ele nem passa por aqui. Vamos testar. Eu vou salvar e vou executar aqui. Então, é divisão. Se eu fizer uma divisão normal, então, 4 dividido por 2, ok. Então, o que ele fez? No caso desse exemplo, a opção foi 4, ótimo. Aí ele entrou aqui. O N2 é igual a 0? No caso, não. Eu digitei o N2 vale 2. Então, ele não executa essas duas linhas e executa a linha que está abaixo do end. Ele pula para cá. Ó. Então, ele fez o cálculo da divisão e seguiu normalmente o programa. Agora vamos ver no caso do número 0. Divisão por 0, número 1, mesma 4, dividido por 0. Ele põe ó, divisão por 0 não é permitido e não faz mais nada. Encerrou o programa. Ok? Por quê? Porque ele encontrou esse comando exit. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ele veio seguindo tudo, veio aqui, a opção é igual a 4? Sim, é a divisão. Aí ele pergunta, se o N2 for igual a 0, isso aqui for verdadeiro, ele entra aqui. Então, o que ele fez? Ele imprimiu essa mensagem e encerrou o programa aqui, exit, cai fora. Então, esse comando aqui, deixa eu deixar um comentário, ele finaliza, né, o programa de onde estiver. Não importa onde o programa está sendo executado. Apareceu o comando exit, já era, ele cai fora. Prontinho. Essa é a ideia. Então, dê uma olhada, no caso vocês tenham feito a calculadora básica de vocês, com a soma e com a subtração, veja se ficou algo parecido, se vocês não conseguiram fazer, veja se vocês conseguiram entender, né, esse código aqui. Vou tentar deixar ele inteirinho aqui na tela, que vai facilitar
o entendimento e a leitura. Então aqui tá, deixa eu ver se cabe já inteirinho, ainda não. Então, vou colar os ifs aqui. Ok, acho que não vai dar mesmo. E o resultado. Vamos ver aqui, quase, né? Quase nada. Deu nada. Teria que diminuir o fonte aqui. Vou colocar um fonte 9, vamos ver se dá. Aqui já melhora, já coube tudo aqui na tela. Então, esse é o exemplo que, caso vocês queiram digitar a nossa calculadora de 5 operações. Até a próxima.